Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quarta e última temporada da série Titãs da DC. Vou contar aqui um pouquinho pra vocês sobre tudo que a gente teve nessa quarta e última temporada da série, que já está disponível na Netflix. Ela tá disponível na Netflix faz um tempinho, só que eu ainda não tinha conseguido trazer vídeo sobre ela aqui pra vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre tudo que nós tivemos, vamos comentar sobre os nossos personagens e também falar sobre a série no geral, né? O que a gente teve nessas 4 temporadas, se foram temporadas boas, se essa última temporada foi boa e se ela encerrou tão bem quanto a série merecia. Nessa quarta e última temporada de Titãs vai surgir um novo vilão, pra variar um pouco, que vai ser o Sebastian, e o Sebastian vai se tornar o Irmão Sangue. Ele se torna o Irmão Sangue por influência da matriarca do Caos, e que ele é basicamente nada mais nada menos do que filho do Trigon. Que, se você não lembra, inclusive, o Trigon é um cara de outro planeta muito poderoso, entendeu? Ele é um vilão e, por curiosidade, entendeu? Por coincidência, ou talvez não, ele é nada mais nada menos do que o pai da Ravenna, que apareceu lá na primeira temporada. E, além disso, vai rolar um encontro entre o Connor e o Lex Luthor, que, inclusive, se você não lembra, que dentro da série, o Connor é filho do Lex com o Superman, porque foi o Lex que criou o Connor pra ele ser igual ao Superman, só que seria, acho que, pra ele ser contra o Superman, um negócio assim, a gente não lembra honestamente como que foi a criação do Connor, mas ele é filho dos dois, e aí vai rolar esse reencontro de pai e filho, o que vai deixar a gente aí nessa coisa de será que o Connor vai acabar se tornando um vilão, se ele vai acabar virando de lado aqui dentro dos Titãs. Antes de qualquer coisa, já quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a quarta e última temporada de Titãs, que essa temporada eu achei boa, entendeu? Claro que desse Titãs sempre tem alguma coisinha que dava pra melhorar, ou que ficou faltando, pelo menos, né? Mas, no geral, eu gostei da temporada. Acho que a temporada soube encerrar muito bem o ciclo dos nossos Titãs, sabe? Trouxe um bom final pra série, realmente. Se você não assistiu a quarta temporada de Titãs, recomendo que você assista. Infelizmente, a gente não vai ter mais, né? Porque ela tá cancelada pela CW, mas a gente vai falar melhor sobre isso depois lá no finalzinho do vídeo. Se não assistiu a quarta temporada de Titãs, tem vídeo aqui no canal comentando sobre a terceira temporada, tá bom? Vou deixar um outro vídeo no card também fixado nos comentários pra você poder ir lá assistir. Mas se você é um fã de DC, quer ver conteúdo sobre outras coisas, outros filmes e outras séries da DC, como por exemplo o segundo filme aí do Aquaman, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu sempre trago vídeo pra vocês sobre todas as novidades do mundo de cultura pop. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. E assim o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Como eu já citei pra vocês, eu acho que a gente teve um bom final pra série de Titãs. E eu quero inicialmente começar então falando um pouquinho sobre cada um dos nossos personagens, cada um dos nossos protagonistas, e meio que sobre a trajetória deles aqui dentro da série no geral. O Dick, eu vou começar falando do Dick porque eu acho que o que eu tenho pra falar sobre ele é quase a mesma coisa do que eu já tinha falado no meu vídeo sobre a terceira temporada, e que é muito nítido o quanto o Dick cresceu, né, dentro da série. O quanto ele, agora, depois que ele se tornou o Asa Noturna, ele ficou muito mais leve, muito mais à vontade, como se todos os problemas dele com o passado dele realmente já estivessem resolvidos, sabe? Ele não fosse mais assombrado por isso, não fosse mais assombrado pelas coisas que ele sofreu com o Bruce, por quando ele era o Robin, e enfim. Então é muito gostoso de ver isso. E nessa temporada a gente tem o Dick também confiando mais nos outros Titãs, né? Nas outras pessoas que ele mesmo recrutou pra fazer parte dos Titãs. Então deixando que eles sigam o próprio caminho deles, que eles façam as escolhas deles, vendo que eles têm capacidade de se virarem sozinhos, sabe? Confiando que tudo que ele ensinou pra eles durante esses anos realmente tem efeito, que eles realmente aprenderam, como a gente pode ver principalmente, acho que no Connor e no Tim. Como eu falei do Dick, já quero falar junto da Corey, vocês vão entender o porquê, mas inicialmente vamos falar aí que a Corey, eu gostei também da trajetória dela durante toda a série. Ela também foi uma personagem que acho que cresceu. Não sei se ela teve tanto espaço quanto poderia ter tido dentro da série no geral,
mas eu gostei, ela descobrindo mais sobre ela, sobre o passado dela. Na última temporada a gente teve toda a questão dela com o pai e com a irmã dela, né, que foi uma coisa bem difícil por conta do que os pais dela fizeram. Ela também conseguindo os poderes dela e que agora ela tá com uma luz azul, né, ela fala que o poder dela é a luz azul e enfim. Gosto da trajetória dela. Gosto também que nessa temporada a Corey tem uma importância maior, acho que dá pra gente falar assim, já que ela tava sendo falado que ela seria a pessoa que iria derrotar o Sebastian, mas na verdade não é que ela ia derrotar o Sebastian, ela era a principal chave para poder executar o plano do Sebastian, né? Para ele poder unir Tamaran com a Terra, ele precisava do poder da Estelar. Então ela teve uma importância bem maior nessa temporada. E claro que ali no final, quando estavam, que a Corey vai ter que morrer, não sei o que, ela matando o Sebastian, que ela vai matar o Sebastian, ela morre, não sei o que. Eu já olhei e falei, gente, ela não vai morrer. Ela é uma das protagonistas. Eles nunca matam o protagonista no final da série, entendeu? Nunca fazem isso. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes isso não acontece. Então eu também estava realmente olhando, falando, acho que isso aqui realmente não vai acontecer, ela não vai morrer, realmente ela não morreu. E aí a gente teve o romance dela com o Dick. Que assim, eu tava esperando há muito tempo o romance desses dois, eles finalmente ficarem juntos, eles começaram a admitir que eles sentem um pelo outro e tal. Só que eu acho que o tom da série durante as últimas temporadas pra acabar com eles dois juntos agora não foi legal. Por quê? Eles tiveram um rolinho lá na primeira temporada, teve, né? Eles se beijaram, eles transaram, não sei o que, passaram a noite juntos, ok. E depois na segunda, na terceira temporada, isso nunca mais foi mostrado. Nunca mais foi mostrado que eles ainda tinham uma atração pelo outro, que eles queriam ficar juntos, que eles tinham interesse um no outro. Isso nunca mais foi mostrado dentro de Titãs, só voltou a ser mostrado agora na última temporada pra eles poderem ficar juntos. Então por isso que eu olhei e falei, eu esperava realmente que eles fossem ficar juntos, só que eu acho que não foi um casal bem construído e bem desenvolvido, entendeu? Porque nas outras duas temporadas não dava mais esse indício de que eles ainda tinham o interesse amoroso, o interesse romântico um pelo outro. E assim, honestamente falando, eu ainda acho muito estranho o modo como o Tim acabou se tornando um titã. Tá, eu gosto muito do Tim, eu gostei muito de ver ele com os Titãs nessa temporada. Mas, gente, é estranho o modo como o Tim se tornou um titã, né? Porque eles simplesmente conheceram o Tim na temporada passada e aí eles meio que pegaram e falaram: então, a gente vai querer você pra ser o Robin. Meio que assim, eles nem conheciam o garoto, sabe? Só porque o garoto era muito fã dos Titãs, enfim, eles acabam recrutando ele pra ser o Robin. Então eu achei realmente que não fez muito sentido o modo como o Tim entrou pros Titãs. Mas ok, a gente abraça porque a gente tá falando de uma série. E eu gostei muito de que não foi assim meio que do dia pra noite que o Tim vira o Robin. Tem todo um preparo, né? Ele tem muito treinamento ali com o Sebastian. Ele treinando como que ele luta com o bastão. Depois o Dick manda ele pra treinar com o Jason. Pro Jason também ensinar ele. Aí o Jason fala que, né, tem que aprender na prática como que faz as coisas. Então faz ele lutar ali com várias pessoas. Então não é simplesmente assim, do dia pra noite que o Tim acaba virando Robin. A gente tem toda a temporada com isso sendo desenvolvido, ele sendo treinado e ele sendo capacitado para que ele consiga começar a sair em missão sozinho, como acaba acontecendo. Acho que é no episódio 10 ou 11, mas é bem no finalzinho. Isso é bem no finalzinho da temporada. Eu gostei bastante desse desenvolvimento todo. Como eu falei, tem um episódio que ele vai lá treinar com o Jason, que esse era o objetivo, só que o Dick não tinha contado isso pra ele, mas o objetivo principal era esse, era ele ir treinar ali um pouquinho com o Jason. E eu só senti falta realmente da gente ter mais a presença do Jason nessa última temporada. Que já que o Jason tá vivo, já que o Jason agora não é mais o capuz vermelho e enfim, eu queria que tivesse tido uma participação maior, sabe? Dele sendo chamado pra ajudar eles a derrotar o Sebastian ou alguma outra coisa. Eu acho que a gente podia ter tido essa participação a mais do Jason, já que o Jason fez parte dos Titãs também. E, gente, o que foi a reviravolta, o plot twist da gente achar que o Connor tinha passado, sim, pro lado do Sebastian, que o Connor, sim, tinha virado um vilão, né? Inclusive, eu acho que a gente pode falar muito aí sobre a atuação do Joshua Orphan, que faz o Connor,
porque ele fez uma atuação muito boa nessa temporada. Ele é um bom ator, mas nessa temporada eu acho que ele tem um destaque até maior, acho que dá pra falar isso, porque a gente tem o Connor ali se tornando um vilão, ou pelo menos fazendo a gente pensar que ele está se tornando um vilão, que ele vai ajudar o Sebastian nos planos dele, enfim. Só que na verdade não é isso, ele tá infiltrado, se passando por vilão pra poder ajudar os Titãs a derrotar o Sebastian. Gente, achei fantástico isso aqui, entendeu? Que realmente a atuação aqui do Joshua é como se a gente realmente estivesse vendo o Connor passando pro outro lado. Então eu gostei muito de tudo isso, eu achei uma coisa que eu não tava esperando ver, honestamente. Eu gostei muito de tudo isso aí envolvendo o personagem do Connor, até porque também o Connor acabou tendo uma participação maior nessa temporada, né? Dele mostrando que ele tem capacidade pra fazer as coisas sozinho, que ele aprendeu muito com o Dick todos esses anos, ele tem a capacidade pra sair em missões sozinho, e enfim, gostei muito também de toda a trajetória do Connor. Aí a gente chega no Gar, que a gente teve um episódio inteiro da série focado só no Gar. Que o Gar ia ser muito importante pra conseguir salvar o universo do Sebastian, que ele teve que ir lá pro tal do negócio O Vermelho, que Red, né, que eles falam aqui, que tava capacitando ele, enfim. Que honestamente, gente, eu achei que essa parte não ficou bem clara. Essa parte do vermelho pra mim não ficou claro o que é esse negócio do vermelho, o porquê que o Gar era tão importante pra eles, e enfim. Mas esse episódio dá a entender então que o Gar ali veria muitas coisas, ou saberia de muitas coisas pra derrotar o Sebastian, que o Gar seria a grande chave pra poder derrotar o Sebastian. Só que acabou que não foi, né? O Gar acaba sendo muito importante naquele episódio, né? Essa importância dele, das coisas que ele descobre no vermelho e enfim, são importantes naquele episódio. Só que depois que a gente sai desse episódio, o resto da temporada, ele não tem mais essa importância toda. Então é meio que um episódio enganoso, acho que dá pra gente falar assim, porque ele não é tão importante assim na temporada inteira. Apesar de que eu gostei do Gar também ter tido um destaque maior nessa temporada, que ele nunca foi muito bem aproveitado, nunca foi muito bem explorado, e nessa temporada a gente vê, inclusive nesse episódio, quando ele tá dentro do vermelho, falando melhor sobre os poderes dele, porque que sempre que ele se torna um animal, ele só se torna animais verdes, o passado dele, de como que ele virou como ele consegue, né, ser um mutano, como é que ele consegue se transformar em animais, as outras pessoas que ele conheceu, e enfim. Tudo isso aí eu gostei bastante de ver sobre o passado do Gar. Inclusive, nesse episódio do Vermelho, eu gostei muito, muito que finalmente, ou infelizmente, não sei dizer exatamente pra vocês, a série de Titãs se conectou com as outras séries do universo da DC. Porque Titãs nunca tinha se conectado com as outras coisas que a gente tinha dentro do universo da DC, né? Ali com o Flash, com a Supergirl, e enfim. E nesse episódio tem ali como se o Gar estivesse dentro do multiverso, como se ele estivesse vendo o multiverso, ele pudesse escolher pra onde ele tem que ir. E aí ele vê que existe o Flash em outro universo, acaba caindo e ficando um pouquinho no mundo da Stargirl, que é uma outra série, né, da DC, foi uma outra série da DC que teve 3 temporadas, foi cancelada ano passado. Gente, eu nem cheguei a assistir essa série, honestamente falando, mas eu gostei de terem feito essa conexão, sabe, de Titãs com as outras séries, porque é uma coisa que eu realmente me perguntava, se Titã ia ser uma série à parte ou se em algum momento eles iam se conectar, ou pelo menos saber que existiam esses outros heróis. E essa última temporada a gente teve ele sabendo, o Gar sabendo que existem esses outros universos, existem outros heróis. Fiquei triste que isso foi na última temporada, então a gente não vai ver os Titãs com os outros heróis, mas mesmo assim eu gostei dessa pontinha que a gente teve. E também nós temos a Rachel, que a Rachel começou a temporada com a questão dela ter perdido os poderes dela. E aí ela tá agindo como uma garota normal. Depois disso, a Soturna, que a gente também vai falar da Soturna, ela acaba ajudando a Rachel a recuperar os poderes dela. E quando a Rachel recupera os poderes dela, a gente vê que o traje dela é diferente e por algum motivo ela não tem mais magia negra, né? Ela não tem mais aquele poder roxo, aquele poder escuro que o Trigon dava pra ela, né? Que os poderes dela realmente eram. De alguma forma, isso mudou a cor do cabelo dela, mudou a cor dos poderes dela, e enfim. E eu achei que faltou uma explicação muito grande em cima disso. Pra mim ficou uma coisa muito... Tá, mas por quê? Por que a Rachel agora os poderes dela são poderes amarelos? Por que o traje dela é branco?
Por que, sabe, teve essa mudança toda em cima da personagem. Foi uma coisa que faltou pra mim. Eu senti falta de trazer essa explicação maior em cima dos poderes da Rachel e de toda essa mudança que a gente teve. Eu entendo que eles não quiseram dar tanto destaque, porque a Rachel já teve um destaque muito grande lá no começo da série, mas mesmo assim, pra mim, faltou muito, sabe? Eu acho que precisava. Fica meio com um buraco no roteiro essa questão deles não explicarem tão bem o porquê que os poderes da Rachel, porquê que teve essa mudança toda nela. Pra gente finalizar falando só dos nossos titãs, a trajetória de cada um deles, nessa temporada a gente teve a participação da Soturna, que era uma antiga amiga do Dick, né? Que o Dick, inclusive, já tinha capturado ela, prendido ela, e enfim. E aí ela entrou nessa temporada, só que assim, gente, principalmente o que eu tenho pra falar pra sobre ela é... Não sei por que colocaram uma personagem nova na série, se eles acabam matando ela. Não, eu acho que não tem sentido, não tem objetivo. Se você vai acabar matando o personagem, não precisava você tá colocando um personagem novo, entendeu? Podia ter colocado o Jason, por exemplo, ali no lugar da Soturna, porque é um personagem que a gente já conhece, ao invés de terem feito toda uma coisa pra colocar uma personagem nova. E vamos falar do nosso grande vilão dessa temporada, que é o Sebastian. E que eu achei ele um bom vilão, viu, gente? Não sei, eu acho que ele é melhor do que o Capuz Vermelho da temporada passada, tá? Porque teve muitos momentos que eu achei o Capuz Vermelho lá, o Jason, um vilão muito bom. Eu até falei sobre isso pra vocês no meu vídeo sobre a terceira temporada. E eu gostei muito do Sebastian nessa quarta temporada como vilão. E principalmente do Joseph Morgan interpretando o Sebastian. Que eu já conhecia o Joseph Morgan, acredito que muita gente também, que ele fez o Klaus da série The Vampire Diaries. E série The Vampire Diaries e The Originals, né? Que se passava dentro do mesmo universo. Ele fazia o Klaus. E eu olhei e falei, gente, quando eu vi que ele foi escalado, eu falei, meu, vai ser um baita de um vilão. Porque o Joseph Morgan também fazia um vilão em The Vampire Diaries. E ele fazia um vilão muito bom. Assim como ele faz aqui em Titãs, né? Porque ele faz uma atuação muito boa. Que você começa a temporada ali vendo o Sebastian muito bonzinho, ele sendo esse cara inocente e que as pessoas não dão muita bola, que as pessoas não ligam muito pra ele. E a gente vê uma transformação, uma diferença muito grande nele quando ele começa a se tornar de fato irmão sangue, quando ele começa os poderes começam a subir a cabeça dele, quando ele começa a ficar mais poderoso, quando ele chama lá o Trigon e enfim. É quando ele começa realmente a crescer dessa maneira, ele vê que o Trigon, os poderes, enfim, podem fazer as pessoas terem medo dele, as pessoas se importarem com ele, não ser um Zé Ninguém. Gente, é muita diferença, entendeu? Do Sebastian do começo da temporada pro Sebastian lá do final. E o Joseph Morgan faz uma atuação muito boa, que honestamente eu também não esperava menos dele, já conhecendo o trabalho dele. Gostei muito dele na série toda e do vilão dele, porque foi um vilão maravilhoso. E eu queria dar o destaque aí pra 2 episódios da série dessa temporada, que eu não lembro agora exatamente o número dos episódios. Episódio que eles acabam na cidade que guardava a corneta pra quando viesse o verdadeiro filho do Trigon pra chamar ele, enfim. E que eles estão tentando descobrir como sair dali, né? Que eles vão perdendo a memória, a Stellar vai perdendo a memória dela sobre o Dick, né? A Corey vai perdendo a memória dela, sobre quem ela é, os poderes que ela tem. Enfim, gente, eu achei esses 2 episódios muito bons. Um episódio aí mais de investigação, de olhar e falar, meu Deus, como que eles vão fazer pra sair daí de dentro dessa cidade, que é uma cidade enfeitiçada, que não deixa as pessoas saírem, enfim. Só queria dar destaque realmente para esses 2 episódios, porque são episódios muito bons dessa temporada. Titãs foi uma série que está cancelada pela CW. Na verdade, todas as séries da CW aí do universo da DC foram canceladas, né? Flash, a Supergirl, a Starlight, eu acho que Batwoman também, Titãs também foi cancelada, e enfim, porque eles estão repaginando tudo, né, dentro do universo da DC. Então vão começar a fazer tudo do zero novamente. Então a gente teve todas essas séries aí canceladas. E no geral eu gostei, achei que a série teve um bom final. Acho que a gente teve um bom desfecho pra série. Não sei se eles tinham planejado fazer realmente só 4 temporadas ou se eles planejavam fazer mais. Mas eu gostei dessa temporada. Acho que traz um desfecho muito bom pra todos os personagens. A gente vê um crescimento muito grande deles na série no geral, até chegar nessa 4ª temporada. E aí quando a gente chega ali no final, tem cada um deles falando sobre o que eles vão fazer, né? E que eles vão começar a seguir a vida deles. A Rachel vai pra faculdade, o Gar vai se dedicar mais ao vermelho, o Tim vai pra Gotham, basicamente, pra ser o Robin, porque é isso que ele é e sabe fazer de melhor. O Connor vai passar um tempinho ali com o Superman pra aprender algumas coisinhas com ele. Então a gente vê cada um deles realmente crescido
né, muito desenvolvida, e enfim, que aprenderam muita coisa em todas essas 4 temporadas, pra agora cada um deles ter o rumo deles e seguir com a vida deles, e só o Jake e a Cory que acabam juntos e acabam como um casal. Gente, eu gostei desse final da série, tá? Eu achei que foi um final muito bem feito, inclusive eu achei que quando o Gar fala que ele vai lá pro Vermelho, enfim, né, pra descobrir melhor sobre o que é esse mundo, pra que ele serve, enfim, eu senti meio que uma coisa de ter um spin-off sobre o Gar dentro desse lugar, entendeu? Dentro do Vermelho, aprendendo as coisas novas, enfim. Porém, isso não foi confirmado pela CW, tá? Foi só uma impressão que realmente a série acabou me dando. Apesar de tudo isso, eu só senti falta de uma participaçãozinha da Dawn nessa última temporada. Pelo menos uma pontinha, sabe? Tipo, 10 segundinhos, nem que fosse. Porque a gente já tinha falado que a Dawn foi uma personagem que eles introduziram na série, mas que desde o início ela sempre foi muito jogada e ela sempre foi muito desperdiçada. Não tinha necessidade de ter a personagem apresentada dentro da série, se no final das contas ela ia acabar não servindo pra nada, ela não ia ser uma personagem bem desenvolvida, e enfim. Então realmente eu senti falta de pelo menos mostrarem um pouquinho do que aconteceu com a Dawn, porque desde a temporada passada a gente não sabe sobre ela, e eu queria ter visto um pouquinho mais, eu queria pelo menos que tivesse tido um final claro realmente também pra ela. Inclusive, acho que ela podia ter participado aí e feito parte dos Titãs nessa última temporada. Vou sentir muito falta de assistir Titãs, porque acho que era uma das poucas séries de heróis da DC que eu tava assistindo ainda, então eu vou sentir bastante falta de estar assistindo Titãs, mas também acho que a série teve um bom final. Apesar de ter sido cancelada assim meio que de surpresa, a série soube trazer um bom encerramento pra história e também pros personagens. Se você assistiu essa 4ª e última temporada de Titãs, conta pra mim nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre. E como eu falei pra vocês, porque a gente sempre tem novidades sobre o mundo do cinema, no mundo de cultura pop. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma novidade do universo da DC, que eu sempre trago pra vocês tudo que tem de novo, entendeu? Tudo tem de filme, tudo tem de série da DC e também de outros universos também. E deixe seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim, o YouTube entende que se você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.